Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. E após 7 dias de marcha não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, que era rei de Judá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: está aqui Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Fala comigo. Tangedor. Quando o tangedor tocava, presta atenção, quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis o vento, não vereis a chuva, todavia este vale se encherá de água, de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Isso é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom. Rio, até arrepio. E a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas, que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram colocados a postos nas fronteiras. E levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isso é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, vamos à presa a Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram de diante deles. E entraram os israelitas na terra e também ali feriram os moabitas. E aí segue o que acontece, né? Arrasaram as cidades, eles seguiram exatamente o que o profeta ordenou. Então, aqui, nós temos uma descrição de algo sobrenatural que o Senhor fez na vida daquele povo, no meio de uma situação de batalha, de guerra. Ok? Como eu disse, o rei Josafá era rei de Judá. Judá era parte do povo que ainda não tinha se corrompido tanto. Né? A Bíblia fala que Josafá em tudo andou nos caminhos do seu pai Asa e não se desviou, ele fez o que o Senhor aprova. Presta atenção. Contudo, ele não acabou com os altares idólatras nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso. Ou seja, ele era o governante de Judá, ele andou nos caminhos do Senhor, porém, sob o governo dele, ainda havia altares e idolatria. Temos também o rei Jorão, que é o espertalhão que teve a ideia de ir contra Moabe. Ele, então, era filho de Acabe e Jezabel, que tentaram matar Elias. Aqui Elias já não estava mais na história, ele já havia sido levado pelo Senhor, e Eliseu era profeta. E Eliseu recebeu o espírito profético de Elias em porção dobrada. Então, ele estava aqui, junto a esse grupo. E o rei Jorão, como a gente falou, ele fez o que Deus reprovava. E ele levou Israel a cometer os mesmos erros que ele cometia. E os moabitas, quem eram? Moabitas eram descendentes de Jó, de Moabe, que era filho de Jó.
Durante algum tempo, os moabitas viveram em paz com o povo de Israel, mas houve pontos na história em que eles guerreavam. Então, os moabitas eles eram como se fosse um governo vassalo de Israel, ou seja, tinha uma relação de serem subjugados por Israel. Por isso que eles pagavam tributos. Quando Acabe morreu, eles falaram, não quero pagar mais nada. E aí foi quando Jorão quis ir contra eles. Então, nós temos Jorão, com o povo de Israel, se unindo a Josafá e ao governante de Edom para ir contra os moabitas. E é bem claro aqui que um olha para o outro, e aí Josafá fala, olha, estou contigo, eu sou um com você, os meus cavalos são um com os teus, o meu exército é um com o teu. E aí está faltando esse negócio de ser um com o teu com outra pessoa, que deveria ser com Deus. Porque na história do povo de Israel, Israel sempre consultava o Senhor para ir à guerra. Isso era uma prática que vem desde Moisés. Porque Moisés consultava o Senhor, Abraão consultava o Senhor, Jacó. Isso aqui é, né? E de repente o cara vem e fala, não, eu sou um com você. E aí eles falam, né? Tem a frase fatídica aqui, né? Que faremos? Pô, que faremos? Não era para perguntar para o Senhor? E eles decidem ir. E aí acaba dando, já começa tudo errado, né? Se começa errado, acaba errado. É um ditado que dizem por aí. Eu acho que isso tem uma certa verdade. Então, eu quero levantar 3 coisas aqui que são importantes nesse texto, para a gente entender a ação sobrenatural de Deus na nossa vida real, no nosso dia a dia. Amém? A primeira delas é governo. O governo de Josafá e de Jorão se mostraram insuficientes para conquistar a guerra que eles queriam conquistar, para alcançar o resultado que eles queriam conquistar. E, em contraponto, no texto, a gente vê que o governo do Senhor, ele é cheio de autoridade e é suficiente para viabilizar a vitória que eles queriam alcançar. Ok? Os governos humanos, se não estão submetidos ao Senhor, eles são insuficientes. Ok? E aí Deus se mostrou suficiente não só como um Deus poderoso na guerra. Ele foi poderoso, sim, porque ele provisionou água e ele provisionou estratégia de guerra, ok? Mas ele foi suficiente em graça e em misericórdia. Porque se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, ele não ia falar, tchau, filha, fica aí sozinho. Agora você quer depender de mim? Ele foi suficiente na fidelidade à aliança que ele fez com aquele povo lá atrás. E a aliança era importante para o Senhor, porque ela indicava um propósito que ele tinha para aquele povo. Então, ele também foi suficiente quanto ao propósito, no permanecer dentro do propósito que ele tinha para aquele povo. Então, queridos, Deus não é suficiente só em alguns fragmentos do nosso entendimento a respeito de uma situação. Senhor, eu estou precisando de provisão. Deus não é suficiente só para provisionar. Deus é suficiente para provisionar e te dar capacidade de abençoar outros. Vai muito além das coisas que a gente enxerga como necessidades, ok? E aí, a minha pergunta para você, responda a você mesmo nesse momento, se questione o que te governa? O que governa a tua casa? Quem te governa? Eu vou traduzir isso em outras perguntas, que talvez você não tenha prestado atenção. Quais músicas você tem ouvido? Que palavras têm enchido o seu coração? Quais são as amizades às quais você tem se associado? Quais são os programas de televisão ou no YouTube, em redes sociais, o que você tem assistido? Do que você tem falado dentro de casa? A tua fala, os teus diálogos, as tuas conversas, eles são compostos de quê? Reclamação, julgamento, ai, Senhor, ai, Senhor, ai, Senhor. E vai por mim, eu sei que é difícil às vezes não reclamar, porque eu sou uma pessoa que é muito fácil para reclamar das coisas. O Senhor puxa o meu freio com muita frequência. Muita frequência. Esses dias levei um beliscão do Senhor no trânsito, porque eu fico muito irritada dirigindo. Confissão aqui eu me irrito muito dirigindo. E, às vezes, é o Fábio quem está dirigindo e eu estou falando, mas não é possível, não é possível. O que o cara está fazendo? É o Fábio que está dirigindo, ele está levando o carro numa boa, e eu falo, mas eu não acredito.
E aí eu fiquei com uma vontade de falar mal do cara lá que estava no outro carro, e aí o Senhor falou, para, eu criei ele, é criatura minha. Você está falando mal dele? Aí eu falei, nossa, eu fiquei tão constrangida no carro. E eu nunca tinha parado para viver uma situação como essa. Por quê? Porque às vezes é fácil a gente reclamar, né? O que nós estamos lendo, o que nós estamos reproduzindo. Hoje é muito fácil a gente querer reproduzir modelos, porque a gente tem muito na internet para reproduzir, né? Que ambiente nós estamos gerando dentro das nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos familiares? Como você toma as suas decisões? Às vezes, decisões simples. Eu, de dia, vou lá, faço a minha lista do que eu tenho para fazer na semana ou no dia, e aí como é que eu vou decidir? Às vezes, até essas pequenas decisões, elas são importantes de serem submetidas ao Senhor. Porque termina a semana, você fala assim, minha semana foi uma bagunça, não vingou nada. Nada do que eu tinha de meta para realizar, eu não realizei. Por quê? Porque às vezes a gente não está se submetendo ao Senhor. Quem te governa? Quem te governa? Eliseu conhecia o pecado do povo e dos seus governantes. Mas ele também sabia quem era o Deus dele e quais eram os planos do Senhor. E sabia que os planos do Senhor não tinham mudado. E ele permaneceu firme no propósito de servir a este Deus e não a homens. E ele entendia que o verdadeiro governo vinha do Senhor, vinha de Deus. Tudo que era estabelecido por Deus sobre aquele povo. E aí tem outro contraponto aqui. Eu quero fazer um ponto de atenção muito importante. A Bíblia fala que Josafá ele vivia princípios bíblicos. Ele fazia coisas que agradavam ao Senhor. Mas ele não tirou os altares do meio do povo. Às vezes nós, e aí é possível encontrar muita gente assim dentro da igreja e fora da igreja, nós nos esforçamos para viver princípios bíblicos. E às vezes a gente se esforça pra caramba porque é difícil. Sem o Espírito Santo é muito difícil seguir tudo isso, né? Mas às vezes a gente ainda não se rendeu. Não rendeu o governo. Não deu consentimento de governo ao Senhor. E Josafá vivia isso. Ele vivia princípios, mas ele não deu consentimento de governo ao Senhor para o governo dele. Viver os princípios quando a gente se rende ao governo do Senhor é um pouco mais fácil. Porque nós temos a força do Espírito Santo sobre as nossas vidas para conseguir assim, viver princípios. Então, às vezes, a gente se converteu e está vivendo vida de princípios, não vida de rendição. Como estamos vivendo? Se você é convertido, avalie. Estou vivendo uma vida de rendição? Se você se converteu um dia e se afastou dos caminhos do Senhor, agora é tempo de voltar e se render. Em Romanos 2 fala que a misericórdia do Senhor gera em nós arrependimento. Ore, busque o Senhor por arrependimento. Às vezes você não está sentindo aquilo. Fala, não me sinto arrependido, Senhor, mas é o Senhor que gera arrependimento em nós, frente aos nossos pecados. E se você não se converteu ainda, sei que tem pessoas que estão assistindo a gente também pelo YouTube, talvez hoje seja tempo de mudar de vida. E escolher uma vida em que nós podemos viver plenamente o que Deus escolheu para nós e viver plenamente da forma como Ele nos fez para viver. Mas, para isso, eu não posso viver só por princípios. Eu preciso viver em rendição. E faltou isso para Josafá. Faltou render-se. Amém? Então, consentimento de governo. Essa é a primeira coisa nesse texto que me chama muito a atenção. Há pequenas áreas das nossas vidas que, às vezes, a gente ainda não fez isso. Então, o Senhor pode trazer esse entendimento a nós e nós possamos começar a render esses lugares, esses espaços das nossas vidas ao Senhor. A outra coisa é o posicionamento do profeta, que foi chamado de Eliseu. Então, o que é um tangedor? A primeira coisa que Eliseu fez foi chamar um tangedor. Então,
Lá em 1 Crônicas 25, Davi ele está definindo algumas coisas em relação ao funcionamento do templo. E aí ele fala assim que Davi separa homens, no verso 1 do capítulo 25 de 1 Crônicas. Ele fala, filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, separados para o serviço religioso de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Homens separados para ministrar louvor, por meio da música no templo, no serviço de adoração na casa de Yahvé. Então, Eliseu chama um tangedor. E aí eu fiquei pondo a cabeça para funcionar em casa. Eu falei, por que tinha um profeta e por que tinha um tangedor lá no meio da guerra, né? Buscando na Bíblia, aparentemente eles estavam lá na função de profeta e tangedor mesmo. E era característico ter isso no meio da batalha, porque o povo de Israel, por tradição, levava essas pessoas, né, para a batalha. Mas eu fiquei pensando assim, se eles foram para guerrear, na função de soldados e tudo mais, eles foram para lá para guerrear, mas não se desvincularam do chamado principal da vida deles, de profetizar e de tocar. Tanto que o tangedor tinha uma harpa. O que você faz com uma harpa na guerra? Nada, né? Mas se eles foram na função de profeta e de tangedor, eles foram com entendimento de que numa guerra, de que numa batalha, é necessário ter o quê? Um profeta e um tangedor. É necessário, no meio de uma batalha, adorar. É necessário, no meio de uma batalha, profetizar. Ah, Lígia, mas eu não ouço a voz do Senhor para falar o que Ele está profetizando. Mas você tem tudo isso aqui, ó. Tudo isso é palavra do Senhor. Isso é para hoje, isso é para você, e isso pode ser profetizado. Então, se você está lá lendo Salmo 23 e fala que o Senhor é o meu pastor e em nada terei falta, amém. É isso que eu vou orar neste tempo, que em nada terei falta, porque a Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor. Se, como Paulo falou lá para o carcereiro, se hoje você crer, serão salvos tu e a tua casa, amém, aquilo não era só para o carcereiro. Paulo pregava isso a muitas pessoas. Aquilo foi dito a Paulo. Então, se eu crer, eu e a minha casa seremos salvos. Então, a palavra toda é para nós hoje. Você não precisa ser profeta para profetizar. A ação de profetizar pode ser feita por nós. Tem pessoas que vivem a função de profeta, o Senhor os chama como profeta, mas nós podemos profetizar a palavra sobre as nossas vidas, as nossas famílias. Amém? E num lugar de guerra, há a necessidade de haver louvor, adoração e profetizarmos a palavra. E aqui há uma questão especial, ele chamou um homem para tocar. Ele poderia ter começado a cantar, cantarolar hinos e tudo mais, mas ele chamou alguém separado para tocar. Eu não estou dizendo que na tua semana, no meio da semana, você está no meio da guerra e fala, eu preciso chamar o Paulo. Não é isso que eu estou falando. Você foi chamado para ser adorador, e a palavra diz que Deus busca os que adorem em espírito e em verdade. A palavra também diz que vocês são sacerdócio real. Vocês têm tudo em Cristo Jesus para ser o que é necessário ser no meio de uma batalha: profeta e adorador. Amém? Então, não entre em batalha sem consultar o Senhor. Não esteja no meio da batalha sem estar em constante adoração. Não esteja no meio de uma batalha sem estar buscando o Senhor dos exércitos. Adore o tempo todo com ações, com palavras, com canções, com a sua obediência ao Senhor, com a rendição, com conhecer mais da palavra. Isso também é ação de adoração, porque quando você separa tempo ao Senhor, você dá consentimento de governo a Ele. E isso é expressão de adoração também. E aí, terceiro ponto, ele fala, fazei covas e covas. As covas também podem ser chamadas de cisternas. Eles estão, veja o cenário, gente, eles estão no meio de um deserto. É o deserto de Edom, um vale. É areia para todo lado. Tá bom? Areia. E aí Deus fala, olha, cavem cisternas, façam covas. Para mim, ela tem 3 sentidos. Primeiro, é um aviso de Deus. Prepare-se. Não dá para você permanecer como você está para que eu faça
o que eu preciso fazer para que a minha ação sobrenatural se concretize. Então, larguem as armas, larguem as armaduras, larguem os seus postos de batalha e vamos fazer covas. O exército foi chamado para uma batalha e, no meio do caminho, o modus operandi mudou. Façam covas. Preparem-se. A segunda coisa é cavar as covas é um sinal de obediência pautada em fé. Porque o Senhor falou, olha, não vai ter vento, não vão ver chuva. No entanto, a água vai vir e vai encher o vale. Então não fique esperando nada, não. Será que vai ter um sinal sonoro? Será que a casa vai tremer? Não. Talvez não tenha sinal algum. E vá por fé. Cavem covas. E a terceira coisa é, quanto mais covas, maior é a oportunidade para a manifestação sobrenatural do Senhor sobre este ambiente que é real. Porque ele não fala cave uma, cave duas, cave 50, cave 100. Ele fala cavem covas e covas. Ele não dá um número, vai fazendo, amigo. Faz o que der para fazer. Cada cova é mais uma oportunidade da ação sobrenatural do Senhor sobre você. Amém? E aí o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. Cada situação do nosso dia a dia é uma oportunidade da ação sobrenatural do Senhor. E a gente não para pensar. E aí acontece aquela coisa que você não está esperando, você fica mega irritado, você fica louco da vida. E o Espírito Santo fala, é oportunidade para eu agir. Entregue todas ao Senhor. Até, como a Elaine falou, hoje eu não tenho, acho que um canto de gratidão para dar ao Senhor. Então, que isso seja oportunidade para o Senhor gerar gratidão no seu coração. Então vai, Senhor, diante do Senhor eu estou e o meu coração está assim. Isso tem acontecido muito comigo nesses dias. Eu tenho vivido altos e baixos. Eu sou uma pessoa que para se irritar não custa muito, sabe? E não parece, mas é. E o Senhor tem tratado a minha vida. E não tem sido um tratamento curto. Tem sido um tratamento longo. Porque mexer com as emoções da gente é difícil. Submeter as nossas emoções ao Senhor é muito difícil. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. Os dias que eu perco, normalmente, sou eu que estou tentando ter o controle da coisa. Normalmente não, com certeza. E há dias em que eu chego no Senhor e falo, Senhor, eu não consigo nem orar. Eu não sei o que fazer. E aí eu lembro da minha avó. A minha avó Yolanda, ela já estava vivendo um processo já de senilidade, ela já estava bem mais envelhecida, e um dia ela estava lá em casa, e ela estava deitadinha na cama, e nesse processo de senilidade, de envelhecimento, às vezes minha avó ficava bem ausente assim, do que estava acontecendo no mundo real, sabe? E aí eu fui chamar ela para comer à tarde, sentei ela na cama, e do nada, parece que ela virou uma chavinha, e ela falou assim, Lígia, quando você não souber o que fazer, ora em línguas. Aí depois parece que a chavinha fez assim de novo, e ela voltou lá para o ambiente dela. E aquilo me marcou de um jeito, porque eu falei, da onde saiu isso? E eu me lembro dessa situação repetidas vezes, desde aquele dia, eu era solteira ainda. E aí, quando você não sabe o que fazer, ora em línguas. Ora em línguas. Eu não sei o que fazer, Senhor, ora em línguas. Eu não tenho nada para fazer, Senhor, eu não tenho recursos. Ora em línguas. Cavem covas e covas. Gerem oportunidades. Amém? E aí, quanto mais covas, melhor. E ainda foi pouco. Deus não só trouxe o recurso para eles continuarem, como Ele falou assim, queridinhos, a guerra não é de vocês, agora ela é minha. O governo é meu. Então, quem define a estratégia sou eu. E o Senhor, quando trouxe água sobre o deserto, a água, Ele fez um espelho d'água. E quando o sol veio, aquilo pareceu sangue. E eles perderam, Moabe perdeu a guerra. Porque quando o Senhor estabeleceu uma estratégia, o inimigo foi confundido, e Israel não teve que ir até o inimigo veio. E veio provavelmente bem despreparado, porque eles estavam prontos para pegar despojos. E quando eles chegaram, eles foram abordados e vencidos. Amém? Então, eu quero te trazer aqui, resumidamente, 3 pontos importantes. A quem eu estou dando consentimento de governo sobre a minha vida, minha casa, meus filhos, meus relacionamentos, meu trabalho, meu dia a dia, tudo que eu sou. A quem eu estou dando consentimento de governo. A segunda é,
deseje ser um tangedor e um profeta no meio das batalhas. É isso que o Senhor quer de nós. Se você não sabe como fazer, ore para que o Senhor te conduza a vivenciar isso. Não como uma experiência, mas como algo que acontece perene na sua vida. Não deixe de cavar cisternas. Obedeça pautado na fé. Cave, gere oportunidades para que o Senhor haja na sua vida. Que todas elas sejam uma oportunidade de falar ao Senhor, falar a todos sobre quem Deus é. Amém? Eu quis falar rapidamente, eu não sei nem se eu consegui falar tão rápido, mas eu quis falar rapidamente porque o Senhor incomodou o meu coração para que a gente pudesse vivenciar isso hoje, praticar isso hoje. Amém? Então eu gostaria que você se levantasse nessa hora e eu quero que você ore ao Senhor e fale: Senhor, eu te dou com um sentimento de governo aonde você é que sabe este lugar. E se você não tem noção de quais áreas da sua vida você ainda não deu consentimento de governo, ore para que o Senhor comece a te mostrar aonde Ele quer na sua vida esse consentimento de governo. Amém? Às vezes, os corredores da nossa casa aqui dentro estão limpos, completamente acessíveis, porém as portas estão fechadas. Corredores normalmente levam a ambientes mais íntimos. Não é ambiente onde a visita entra normalmente, né? Então, o Senhor quer portas abertas. E portas se abrem por dentro. Quando a casa é nossa, nós abrimos a porta por dentro. Então, ore ao Senhor. Eu vou orar a respeito disso. E depois nós vamos fazer um segundo momento ainda. Amém? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar nesta hora, Pai. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que nos dê entendimento, nos dê clareza, nos dê discernimento, Pai, de quais lugares das nossas vidas ainda é necessário, Senhor, abrir a porta. Aonde nos nossos lugares, das nossas vidas, ainda é necessário dar consentimento de governo ao Senhor, Pai. A Tua palavra diz que o Seu Espírito sonda os nossos corações. Sonda-nos, Senhor, nesta manhã e vem olhar os lugares escondidos. Nos traz entendimento desses lugares. Que nós possamos dar consentimento de governo nesta manhã ao Senhor. E em nome do Senhor Jesus, eu dou a Ti, Senhor, consentimento de governo sobre a minha vida. E sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, haja consentimento do Teu governo, para que a Tua presença, a Tua direção, a Tua estratégia, a Tua provisão, o Teu querer, o Teu formato, o Teu tempo sejam estabelecidos sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós rendemos quem nós somos ao Senhor, nós cantamos isso nessa manhã, nós convidamos o Teu Espírito, Senhor, e cremos que Ele está já agindo nos nossos corações, Pai. Por isso, Senhor, caminha no nosso meio e trata os nossos corações, Pai, para que possamos ceder governo a Ti, Senhor, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero convidar à frente aqueles que hoje estão vivendo alguma batalha. Seja ela curta, seja ela longa. Eu não sei se é uma batalha com relação à sua saúde, com relação ao seu emprego, ao seu trabalho. Se é uma batalha no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento conjugal. Se é uma batalha com relação às tuas emoções. Se é uma questão financeira. Se é a dificuldade de se render ao Senhor. Às vezes a nossa batalha é essa. A nossa dificuldade de dar espaço ao Senhor. De deixar o Senhor habitar a nossa vida. Mas se você tem uma batalha, eu gostaria de te chamar à frente. E aqueles que não vierem e que não estiverem recebendo oração, eu quero convidá-los a adorar. Nós vamos tocar. Você pode cantar o cântico que está sendo cantado aqui. Você pode cantar cânticos espirituais. Você pode adorar ao Senhor com cânticos espontâneos. Mas não esteja fazendo outra coisa que não seja adorar ao Senhor. Amém? Porque nós estamos erguendo a adoração àquele que pode manifestar a ação que é necessária nesse tempo.
Amém? E o Senhor conhece os nossos corações. Por isso, aqueles que quiserem receber a oração, por favor, venham à frente.